Dando prosseguimento ao nosso 13º seminário, eu convido agora o Dr. Eduardo Schorner, assessor jurídico da FEMERS, a compor o nosso espaço de painel. De imediato, nós teremos agora o painel sobre assédio moral no Serviço Público Municipal, proteção mínima de direitos ao servidor municipal, que será então mediado, dialogado por meio da Tânia Regina Maciel Antunes, que é advogada, tem atuação sindical, é diretora do trabalho, conselheira da OAB, RS e conselheira estadual de direitos humanos. Tânia? E a nossa painelista, que também vai compor então a mesa, a doutora Angie Catiussi Costa Miron, ela que é mãe da Cecília e da Lavínia, é graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2006, mestre em Sociologia na URGS também, possui pós-graduação em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho pela Uniacel, concluída em 2013, e especialização em Fundamentos Críticos dos Direitos Humanos com o processo de luta por la dignidade humana, pela Universidade Pablo de Olavide, na Sevilha, na Espanha, em 2018. Ela também é servidora pública do TRT da 4ª Região, é professora universitária das disciplinas de Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Prática Trabalhista, tem experiência na área de Direito do Trabalho e Direitos Humanos, com ênfase em teoria crítica, terceirização, controle de convencionalidade e contratos de trabalho com a administração pública. Ela também é professora voluntária do projeto Pescar na comunidade jurídico-trabalhista. Muito bom dia a todos, quero cumprimentar a doutora Tânia, dizer que é uma satisfação estar aqui, ainda mais iluminados aqui pela Cruz de 4 Braços e as nossas ruínas de São Miguel, símbolo das missões, ao berço onde nasceu a FEMERS. Quero, sem mais delongas, iniciar a conversa com a doutora Tia, com a doutora Tânia, já que nós estamos aí com adiantada hora, e o tema, é um tema importante, é um tema atual nos municípios. Nós temos grandes problemas de assédio moral dentro do serviço público municipal. Nós estamos muito submissos à autoridade do prefeito, de secretários, e aí há manifestações dos diversos sentidos, doutora, deixando o servidor no banquinho, como a presidente falou antes, humilhações, gritos, enfim, diversas formas de assédio moral no serviço público municipal. Isso nos entristece, mas também é o momento da federação e dos sindicatos filiados à federação fazer esse grito de alerta e buscar alternativas no sentido de resolver essa questão. E aí nada mais oportuno que ouvir a doutora Tânia e a senhora para nós fazer essa discussão aqui a nível de FEMERS e quem sabe trilhar novos caminhos nessa questão do assédio moral. Eu deixo inicialmente a doutora Tânia. Não, acho que a Angie, ela precisa também se retirar logo em seguida. Então a gente dá preferência para que ela possa fazer a exposição. Está com a senhora a palavra. Muito obrigada. É uma alegria hoje estar aqui. Eu quero cumprimentar todos, nossa presidenta querida, que orgulho ter uma mulher presidenta de uma federação, Larissa. Obrigada pelo convite, obrigada por oportunizar esse momento que é tão importante. A Tânia também, que fez o contato ontem para que eu viesse hoje falar, e ao doutor Eduardo, a todos os presentes. Quero primeiro me conectar com vocês, dizer que eu sou servidora pública federal.
de uma categoria que se organizou de uma forma diferente por ser uma só em todo o Brasil e ter um mesmo empregador. Enquanto vocês, servidores municipais, têm vários empregadores, né, espalhados. Então a luta é mais difícil, porque ela não se concentra. E por isso nós, servidores federais, temos mais garantidos os nossos direitos. Falando isso, eu também quero dizer que vocês viram o tamanho que teve que ser o meu currículo para estar aqui. Quando a gente é desembargador, prefeito, fulano de tal, é muito mais fácil. E eu tenho certeza que nenhum deles tem tanta propriedade do tema sobre o contrato de trabalho do Estado, que o que nós temos é um contrato de trabalho, do que nós, servidores. Então, para mim é uma alegria estar aqui primeiro como mãe e mulher, porque o meu dia a dia se faz da mesma realidade de vocês. Porque para eu estar aqui hoje, eu preciso estudar muito além das horas que eu trabalho dentro do Poder Judiciário. Então, a gente sabe que para a gente ter uma qualificação, a gente precisa correr muito atrás. E um serviço público de qualidade precisa de qualificação. Não dessa lógica que hoje a gente está permeado, que é uma lógica que é o nosso maior mal. O que a gente luta aqui hoje? É contra o prefeito, é contra o mercado, é contra o capital e essa mão invisível? Qual é a luta que a gente tem aqui hoje? Ela é contra uma racionalidade neoliberal. A gente faz parte de uma realidade onde nós temos que ser nossa melhor versão. A gente compete todos os dias com a nossa melhor versão. E isso, diferentemente de quando a gente tinha um modelo fordista, em que precisava uma pessoa fiscalizar o nosso trabalho para ver como iria acontecer, a câmera está voltada para a gente, tipo selfie. A gente controla o nosso horário, a gente controla a nossa produtividade, a gente controla o nosso dia a dia e a gente não tem mais tempo para nada. A gente não desconecta. Ainda mais quando se é uma pessoa comprometida, seja com o trabalho, seja com a luta, né? Então aqui eu queria trazer para vocês o assédio moral no serviço público. O assédio moral, vocês sabem, ele geralmente é conceituado como uma prática reiterada que lesa a esfera pessoal do trabalhador e sua dignidade. Eu quero começar primeiro falando então dessa racionalidade. Pode passar o outro slide, por favor. Que, como eu comentei, o meu estudo recente é sobre o Estado eficaz. Estado eficaz é um conceito de Darby Laval, tá? Que são sociólogos franceses. Mas não por isso, até porque em termos de decolonização a gente não precisa ir para a França para saber o que importa, tá? A gente tem escritores maravilhosos aqui, mas eu trago esse conceito porque eles estudam a lógica de mercado que é trazida para dentro do Estado. Dentro dessa mesma racionalidade que eu comentei com vocês, das pessoas não se verem mais como coletivo, mas sim como indivíduos que estão concorrendo consigo mesmo a todo o tempo. Então, antes de qualquer legislação, antes de qualquer tipo de ideia que a gente possa ter de regulamentação, a gente tem uma forma de pensar. Se eu for assediado, eu vou perder o meu espaço. Então eu permito que isso aconteça. E isso está dentro dessa racionalidade. Dentro dessa linha do tempo aqui, a gente vai entender que tem muitas pessoas estudando o trabalho e essa lógica que faz com que a gente venda o nosso tempo de vida. Trabalho é venda de tempo de vida. E tempo de vida tem que ter dignidade. Tá? Então aqui eu trouxe para vocês uma ideia bem sociológica para vocês entenderem que a gente vem de Foucault. Por que eu trago uma perspectiva que sai um pouco do direito? Porque o direito ele vai regular realidades. E a realidade que a gente vive como sociedade, ela também já vem há muito sendo estudada. E eu quero convidar vocês para a gente sair do pelo do coelho.
Saindo das leis todas que a gente falou aqui, que às vezes a gente nem sabe o número, e a decisão tal do STF, e o número... Mas a gente pensar como coletivo. Que tipo de medidas dentro de uma esfera municipal, de uma representatividade sindical e de coletivo a gente pode ter para quebrar, pode passar o outro slide, por favor, essa racionalidade, que é um encontro de técnicas de dominação exercidas sobre os outros e sobre si. Um quadro normativo global, como se fosse uma regra geral, que em nome de uma liberdade, a liberdade econômica, faz com que as pessoas sejam massa de manobra e concede indivíduos, concedidas a indivíduos, e orienta de maneira a que a gente tenha condutas de aceitar o inaceitável, porque nós estamos sozinhos. E isso é o assédio, isso é o salário baixo, isso é a não valorização, isso é a invisibilização da categoria dos servidores municipais. Pode passar, por favor. Então, esse conjunto de regras e discursos, a gente pode mudar a lei, a gente pode mudar regulamento, MR, sempre vai estar permeando o nosso próprio discurso. Eu preciso acordar hoje e eu preciso aceitar esse assédio. Pode passar, por favor. Então, é uma norma de vida que vai reger as políticas públicas, que vai reger o Estado. O Estado eficaz, segundo Dardot e Laval, é esse Estado que se nutre de toda a lógica da concorrência e da iniciativa privada. É como se a prefeitura, onde vocês trabalham, virasse uma empresa. E o que a empresa faz hoje, gente? Empresa terceiriza. Empresa contrata terceiro. Empresa contrata por contrato emergencial na saúde, na educação. Empresa não tem servidor estatutário. Não tem contrato de trabalho regido por estatuto, só pela CLT. Vocês entendem que isso é uma forma de privatização já? Que a gente chama de uma privatização que não é vender o Estado para o terceiro, mas é passar para ele o que é espaço nosso como servidor. Nós vamos ser substituídos por inteligência artificial. Mas enquanto isso, nós já estamos sendo substituídos por terceiros. Nossos espaços de trabalho, pela nossa falta de organização que vem embasadas nessa racionalidade, se toma exatamente de uma privatização. E por que eu trago tudo isso? O que isso tem a ver com assédio? Tem a ver que a gente está ainda pensando que a estabilidade nos salva de assédio. E a gente sabe que não. Pelo contrário. Esses dias eu estava ouvindo uma especialista no tema, que eu aconselho vocês a seguirem, que é a Luciana Baruch. E ela dizendo que se você é servidor público e você está sofrendo assédio, é simples. Mude de lugar. E eu fiquei pensando, como servidora pública, mas eu vou para onde? Né? Parece fácil, ao momento que nos atribuem a estabilidade, como se a gente pudesse encontrar um outro espaço de trabalho de forma imediata. Sendo que as relações, ainda mais em espaços em que a gente tem essa questão toda política municipal de cabo eleitoral, de quem vai ganhar o cargo, de quem vai ganhar FC, de como que vai fazer, tu ainda vai ter que fugir de uma situação de assédio e deixar o espaço para outra pessoa? Ficar no banquinho? Como a Clarissa falou? Então pode passar, por favor. Então a gente tem hoje esse sujeito econômico, aliás, a gente tem hoje esse empresário de si mesmo. Vocês veem que o tipo de racionalidade de pensamento mudou.
O motorista de Uber, o entregador, é um empreendedor de si. E nós, servidores públicos, somos a única categoria que ainda não se tomou dessa lógica. E a gente precisa começar um movimento de fortalecimento para pensar que essa lógica, ela não existe. Porque ninguém é uma ilha, ninguém vive sozinho. E como servidores públicos, a gente precisa da coletividade para quebrar exatamente essa lógica neoliberal. Pode passar. Então, dentro da minha pesquisa, a gente tem, além dessa onda de terceirização, passa para o próximo, por favor, que você já está bem falando, a questão do assédio no serviço público como uma forma de violência psicológica que envolve a exposição de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente ou no exercício profissional. No serviço público, o assédio moral vai se caracterizar por condutas repetitivas do agente público que, exercendo os limites das suas funções, por ação ou omissão, gestos ou palavras, tenham por objetivo ou efeito atingir a autoestima, a autodeterminação, a evolução na carreira ou a estabilidade emocional de outro agente público. Quem aqui não passou por uma situação de assédio? Principalmente ligada à atividade sindical. Principalmente ligada à necessidade de luta por direitos. Quem não ficou no banquinho? Isso é assédio. E essa lógica empresarial, ela traz exatamente essa característica para dentro do nosso sistema público. Porque se a gente tem estabilidade como servidor estatutário, por que a gente tem que sofrer com assédio moral e a gente pode trocar de lugar? Porque a lógica empresarial está ali. Se nós temos uma lógica empresarial, o que nós temos que fazer? Como municipários, criar mecanismos de denúncia. O que o sindicato vai ter que fazer lá na base? Vai ter que criar uma comissão de avaliação desconectada do prefeito, sem os seus. Ela tem que ser paritária, ela tem que ter votação, ela tem que vir do sindicato. A gente não pode negociar. A gente não ratificou a 151, a gente não tem possibilidade de negociação, mas a gente pode criar instrumentos e mecanismos para barrar esse tipo de assédio. Então, pode passar o próximo, por favor, assim ficou pequeno. O assédio moral vai ser essa forma de violência psicológica. E o que a gente vai defender, né? Muitos defendem que a estabilidade do serviço público e a entrada por meio de concurso inibiriam o assédio moral. A gente sabe que isso é uma falácia hoje. Isso não acontece mais. Então a gente precisa pensar, como já existe aqui em Porto Alegre, foi criada a lei complementar, regulando quais são as situações de assédio. Eu não sei se vocês conhecem essa lei complementar aqui de Porto Alegre. Criando, então, regulamentando essas questões de assédio moral. E, por decreto, foi criada uma comissão nesse sentido. Tá? Eu não sei qual foi a pergunta que o Sérgio fez aqui agora há pouco sobre quais seriam as formas de combater a questão do assédio, trabalhando como servidores sindicalizados em busca de seus direitos, né? Que é o que muito acontece. Seria, então, de início, tentar a criação dessas comissões paritárias por eleição, assim como acontece na iniciativa privada. Se a racionalidade empresarial está dentro agora do município, a gente vai criar... Vocês conhecem a CIPA? Vocês já ouviram falar da CIPA, como ela acontece? Então a gente precisa criar esse tipo de comissão em todos os nossos pequenos municípios, não vinculadas à figura do prefeito, porque a questão política aí, ela é a mais importante nessas situações de assédio. É ela que permite que o assédio aconteça dentro das prefeituras.
Tá? Pode passar, por favor. Eu queria, além de tudo, trazer para vocês também um exemplo do que aconteceu com as joias do Bolsonaro agora, né? Que teve que os servidores, os policiais federais, por terem estabilidade, conseguiram combater a corrupção, né? Então a gente tem que pensar que, ao mesmo tempo, quando os servidores se sentem empoderados pela estabilidade que têm de denunciar uma prática do presidente da República, que vocês têm também estabilidade para, independentemente dessas condições, criarem uma lógica, uma racionalidade dentro da esfera do sindicato, dentre os servidores, para que eles possam denunciar. Então, são canais de denúncia, canais onde eles possam ter uma escuta. E aí, eu não sei qual é a realidade de cada município, como acontece, mas é imprescindível que vocês tenham sim a representação na Câmara Municipal para a criação dessas leis que regulem a questão do assédio e para a criação dessas condições, para que a partir daí os canais de denúncia estejam abertos para que efetivamente alguma coisa aconteça. Mas tem outra questão também. Para quem sofre o assédio é muito doloroso. As pessoas não se vulnerabilizam e elas não querem se expor. Então, a gente sabe que mesmo que se monte toda uma rede de apoio que vai receber uma denúncia desse servidor, desse assédio que acontece, por causa dessa lógica estruturada, hierarquizada, numa base de uma empresa privada, é imprescindível que a gente esteja atento a como agir na hipótese de inexistência de denúncia. Porque o assédio moral, embora não tenha previsão no Código Penal, ele precisa de algum instrumento que faça possível a punição pelo seu cometimento. Eu queria perguntar para vocês se alguém aqui conhece a legislação do seu município em relação a essa questão do assédio dos servidores municipais. Não tem. Mas estamos fazendo um levantamento, que isso é um queima-caro, né, doutora Eduardo? Nós estamos com quase 100 municípios que já têm legislação, mas a legislação que estou salvando, ela é bem fraca, né, Rosane? Tem municípios que fizeram uma legislação para dizer que fizeram na hora da política, mas ela não foi discutida com o sindicato, ela não foi discutida. E por isso que eu disse antes que é um assunto que nós, dessa gestão da FEMERGS, tem como tirar o servidor da invisibilidade, porque ele está indo para o banquinho do galpão agora. Então, para vocês verem como o tema está aqui. O assédio vocês conhecem, a maioria já sofreu na pele. Então, eu não vejo como colaborar mais aqui hoje, por isso que eu digo que é super importante, por óbvio, a gente ouvir as grandes figuras, né? Mas é importante, pode passar o microfone, eu acho que a gente já pode abrir a fala, porque eu acho que o processo importante é que ele é reflexivo. E ele é reflexivo no sentido de pensar como que a gente vai construir se a gente não tem como combater o assédio hoje nos municípios. Então, que lindo, vamos falar de assédio moral, vamos falar de quando a gente precisa combater essa cultura, tá. E na prática? Na teoria tá ótimo. Como que a gente vai mobilizar? Só para concluir, nós vamos liberar o microfone na lateral do Adriano e se tiver perguntas, né, se é possível, né, compreende a questão do horário seu,
Só complementando o que a Clarice disse, essa legislação branda que tem nos municípios e não discutida com o sindicato faz de conta, né? Mas na prática a gente visualiza inúmeros casos de assédio e a maior dificuldade do servidor é o registro da prova desse assédio. Exato. A criação do canal da denúncia. Nós temos lá a Cristiane de Campinas do Sul, que quer fazer um questionamento. Bom dia, doutora Andy. Eu sou de Campinas do Sul, meu nome é Cristiane, estou no meu 3º mandato de presidente do sindicato, sofri muitos assédios morais, sim, até hoje. Inclusive, a gente vivencia todos os dias. Infelizmente, a gente vivencia todos os dias. Você propõe uma criação de comissão paritária por eleição. Tá, o que você sugere para a gente convencer pessoas para fazer parte dessa comissão? Porque o assédio, ele é velado e ele não é... As pessoas têm medo de falar do assédio. Eu fico imaginando quem que vai fazer parte dessa comissão aqui. Vai ser uma comissão secreta? Não sei, eu achei bem interessante essa tua sugestão. Obrigada. É uma dificuldade, né? Inclusive, eu converso muito com a Luciana Baruch sobre essa questão. Dentro desses males que a gente vive na sociedade, a gente não tem como fugir deles, a gente pode buscar soluções. A ideia, que eu até sugiro aqui hoje, nem imaginava, né? Por isso que eu digo que as coisas não acontecem por acaso. Eu acho que seria muito possível a própria federação criar um modelo de comissão. Né? E a gente pode pensar isso junto, porque não é uma coisa pronta, vocês entendem que não existe? Né? Aqui no tribunal a gente tem um comitê de equidade e a gente tem uma comissão de assédio moral, que ela é formada por servidores eleitos. Tá? Mais política. Agora, eu acho que precisa ter um psicólogo, tem que ter uma pessoa especializada, um técnico, né? Difícil que esse técnico não tenha um partido no município. Tudo é difícil. Quem é que vai querer efetivamente se expor? É difícil. A pessoa vai querer se expor. Mas, se a pessoa quiser se expor, a gente precisa ter um canal para receber essa pessoa. E cadê o canal? Né? Então, eu acho que hoje a gente tem que estar muito mais numa reflexão de, a partir daqui, criar um grupo de estudos da Federação no Rio Grande do Sul como uma iniciativa primeira, importantíssima, de criação dessas comissões. Tá? Como eu trabalho com raça e gênero, eu trabalhei no passado com a Fernanda Belfiona, um projeto de lei que trata dessas comissões paritárias dentro das empresas. Porque embora a CIPA trate de prevenção de acidente de trabalho, que isso é outra coisa que não acontece também no município, né? A gente também não tem, né? Não tem. Então a gente já podia pensar em englobar uma comissão que tratasse tanto do assédio quanto do acidente. E espalhar isso aqui pelo Rio Grande do Sul, porque, olha só, a gente não tem mais a Justiça do Trabalho para julgar a ação dos servidores municipais. Na Justiça Federal, ninguém entende nada de acidente de segurança do trabalho. Não tem, gente. Eu vi alguém falando aqui que a gente está sozinho. Não tem quem entenda o que é ser um servidor público municipal hoje. Porque é um município pequeno, que não tem representatividade, que tu não tem como servidor buscar teus direitos, porque tu vai tratar direto com o prefeito. A Justiça do Trabalho não recebe as tuas ações. E a Justiça Comum não vai fazer nada em prol desse trabalhador, que é o trabalhador. Então, o que a gente tem que pensar são estratégias, efetivamente, e é triste isso, da própria iniciativa privada. A gente vai ter que importar os mecanismos de proteção. Não tem possibilidade de negociação coletiva. Não tem possibilidade de negociação coletiva. Mas tem possibilidade de criação e de pensar estruturas desde a federação. Eu não sei, Clarice, se tu acha que seria pertinente. Só para contribuir,
talvez uma das estratégias, como a senhora bem disse, é nós trabalharmos, e acho que esse seminário tem esse papel também, a conscientização do servidor. Porque, na linha do que a Cristiane falou, a quem vai fazer parte da comissão, nós precisamos conscientizar as pessoas, o nosso servidor, da importância de fazer a autodefesa dele, né? Pode ser participando da comissão, pode ser denunciando os crimes, e eu vejo dificuldades da conscientização, o medo, né? E aí do outro lado a conscientização. E não só os danos psicossociais de quem sofre um assédio, ele está aí, né? A gente tem burnout, que é o esgotamento, a gente tem outras situações tantas, em razão do gênero, mulheres sofrem muito mais assédio moral. Tem a questão do assédio sexual, que também, tipificado, vai ter espaço nessas comissões, e que é mais difícil ainda a denúncia nesse sentido. Então, se a gente for pensar, tem que surgir uma iniciativa inovadora. Então, assim, já está convidada para, junto com o doutor Eduardo, nós vamos organizar a comissão e fazer. Mas eu acho importante, como presidente da FIMERS, colocar o que a direção executiva já está fazendo. Ótimo. Nós, assim, por ver que não éramos acolhidos no Ministério Público, nós começamos um projeto piloto nessas horas. Então, começamos na região Celeiro, que é onde eu estou. Nós já fomos com o Juarez e com o Dudu em 2 promotorias, temos mais 2 no aguardo, e colocamos para os promotores esta nossa preocupação. 3 passos resultou tão positivamente, e isso eu acho importante para aquilo que o Wilson falou, porque nós temos outros assuntos que não são só receber salário. Resultou tão positivamente que a promotora chamou o executivo, chamou o legislativo com os assessores jurídicos, chamou a FEMERS, chamou o nosso representante da região Celeiro e fez um acordo. As questões de assédio moral lá vão ser tratadas diferentes. Tanto que eu encontrei o prefeito e depois ele me disse: então foi tu que me denunciou que eu maltrato meus funcionários. Então a gente já está no caminho, mas é como você falou, com toda a propriedade, é novidade. Nós estamos vivenciando num país uma dificuldade das pessoas entender o quanto é importante a sociologia a partir lá porque nós hoje temos que ter essa consciência. Cortaram tudo na nossa educação. Cortaram filosofia, psicologia, sociologia. As pessoas não têm isso que o doutor Eduardo. Nesse sentido, eu me sinto privilegiada por mãe fanática, estudei em colégio de freira. E tu só tem essa consciência se você tem lá na tua base o conhecimento da sociologia, das filosofias, para entender quais são as relações saudáveis, né? Só participei, nesse sentido também era uma dos caminhos que eu junto com a comissão, e eu acho, Thaís, que as próprias direções dos sindicatos, se é difícil buscar entre os servidores e dentro da direção, e quando se fizer uma assembleia do sindicato, abra, coloque no debate e convide quem quiser participar. Talvez você tenha servidores que se interessam. Quem já passou ou quem está vivenciando, talvez tenha interesse em participar. E além da criação propriamente dita de uma comissão, é debater com a categoria um protocolo de acolhimento dos servidores que sofrem o assédio. Porque tu tem que ter uma forma de encaminhar essa questão. Vai ter uma comissão para quê? Nós precisamos ter uma regra de encaminhamento, né? Um acompanhamento de psicólogo, um acompanhamento, dependendo do tipo de assédio, porque é isso que eu ia avançar na questão do assédio sexual, que é muito forte também dentro do serviço público, né? Principalmente com as mulheres. É mais difícil, mas acontece ter assédio sexual, né, contra os homens, mas principalmente com as mulheres. Então, qual é o tipo de encaminhamento mesmo que se dá? Tem uma comissão para debater e fazer o quê? Né? Tu tem que ter um protocolo de como se trata isso, inclusive juridicamente. Né? Questões
Pois não, presidente de sindicatos de TV de Portela. Bom, mais uma vez, então, bom dia, doutora Ange. Em primeiro lugar, quero parabenizá-la pela enorme e vasta doutora que nos relatou aí o quanto a senhora estudou para estar aqui, né? Em primeiro lugar, assim, como fazer, né, que foi uma das perguntas antes, os processos, eles andarem de forma mais rápida para que atenda nós, os funcionários, quando acontece alguma coisa. Em segundo lugar, o preço, que eu vejo que vocês falaram aqui, eu fui uma pessoa que há 11 anos atrás tive coragem de bater de frente contra o executivo, denunciar o assédio moral, fazer tudo o que fiz, tem uma ação há mais de 11 anos, e o preço se torna muito caro. A senhora está falando com um pai de família, um pai de 3 filhos, que perdeu 2 casas, e não por política, mas sim por debater, por ir para cima, por entrar dentro de um gabinete, botar o dedo na cara quando precisar, porque eu não me vendi como funcionário público. Porque a maior puxada de orelha que tem que se ter, principalmente para quem debate muito em grupo, nas reuniões aqui, tem que se ter coragem de bater de frente contra as pessoas. Porque aqui no nosso grupo é fácil nós debater. Eu quero ver nós ir lá defender o nosso colega quando ele está sendo escorraçado, né? O nosso presidente do nosso sindicato, cito de exemplo nosso, a Clarice nos acompanha aí há um bom tempo. Os presidentes dos sindicatos, eles faziam parte de uma comissão que julgava os funcionários nos processos administrativos. E que quando eles foram para uma eleição, que acabaram batendo de frente contra mim e contra a minha diretoria, pós perderem as eleições, se retiraram do sindicato. Por quê? Porque a vida inteira viveram em função gratificada dentro do sindicato. Ocupavam o sindicato para se beneficiar com a questão política do município. Então, assim, o que eu quero dizer para ti, eu quase fui ao suicídio. Porque você passar aniversário, você passar Natal, você passar Ano Novo, você passar Dia das Crianças, você não poder dar para os teus filhos, porque você escolheu ser uma pessoa correta, por você não estender uma bandeira, tanto ela da esquerda, gente, como da direita, para mim não interessa. O que nós temos que ter é caráter e vergonha na cara e tomar posições que realmente beneficiem nós quando nós precisarmos. O FG, a insalubridade, esses penduricários que tem no nosso salário, nós não levamos para a aposentadoria. Nós não podemos nos enganar, porque é lá na aposentadoria, na hora que dá um problema, na hora que você tem um problema, que você precisa ocupar um médico, buscar um remédio para a tua salvação, o teu salário não dá nem para comprar 30% da medicação. Então o que nós não podemos é nos enganar. Nós temos que se unir, sim. Se querem um guerreiro, eu ajudo cada um aqui, quem precisar, vamos para a peleia. Agora o que nós não podemos é lidar com a hipocrisia e dizer que por mais que a gente queira uma união, a gente não ajuda o nosso colega quando a gente precisa. A gente se esconde para não debater porque vão se sacrificar também. Gente, se o meu filho não for bem atendido, o teu no futuro também não vai ser. Eu vou dar um testemunho. Eu conheço a história do Luciano. O Luciano abriu mão de muitas coisas e perdeu muito financeiramente, inclusive, né? Mas defendeu não só o quadro geral, mas como o quadro do magistério lá no município dele. E realmente, esse dá para dizer que não se vende, né, Clarice? Então, deixa aqui meu testemunho, Luciano, seja tua luta, parabéns pelo teu caráter e pela tua correção das tuas atitudes. Eu estava pensando aqui, eu sou servidora pública também. Eu também perdi muito, porque eu me posicionei. Eu trabalhava com uma desembargadora e eu estou falando isso em público. Mas a ação está em segredo de justiça, então vocês não vão nem saber quem é a desembargadora. Que não assinava a carteira de trabalho da doméstica dela. Eu sabia. Né? Porque
que eu confrontei. Como assim, doutora? A gente está trabalhando na justiça do trabalho, a senhora não vai assinar a carteira de trabalho para o seu empregado doméstico? E eu perdi 8 mil reais líquidos por mês. Mas eu não deixei de fazer meu mestrado. A gente sofre. A gente sofre por isso. E eu acho que canais de escuta são como esse, aonde a gente pode ser ouvido, aonde a gente pode se sentir num espaço seguro, né? E o sindicato tem que ser isso, gente. Que a gente não tenha isso na prefeitura, o sindicato tem que ser isso, independentemente de partido, de ideologia. A gente tem que ser humano antes de tudo. E quando tu diz, tu vê o teu colega se sacrificando por ser correto, é o pensamento de cada um por si. É a racionalidade que nos afasta, que nos encastela, que não nos faz ter empatia pelo outro. E essa dificuldade, ela é tão maior dentro do serviço público, onde a gente também não precisa ter meta junto, bater meta junto. Cada um tem a sua atividade. Vai para casa, tanto problema para resolver em casa. E aí quando tem uma pessoa que se dedica, que está lá pelos outros servidores, pelos seus, ele vai perder. Então, é óbvio que a gente precisa de educação, é óbvio que a gente precisa educar o pensamento, como falou o doutor Eduardo aqui, como falou a Clarice. É óbvio que a gente precisa, mas, gente, é um trabalho formiguinha, porque tomou conta, então a gente também precisa saber disso. E a gente precisa saber, eu e você, que a gente também não vai conseguir fazer sozinha a mudança. Então, às vezes, a gente também pode se retirar. A gente não precisa exigir tanto da gente o tempo inteiro. E é importante que a gente saiba quais são as lutas que a gente deve lutar também. Acho que, agora, saindo um pouco do contexto mais de norma, de direito legal, mas falando para vocês aqui que sei que são pessoas que lutam pelos outros e que sofrem assédio por isso, que é a normalização, né? Porque vocês é que têm que enfrentar o empregador de vocês. Então, também não são todas as lutas que a gente precisa levar, né? Sozinho. Agora, se a gente estiver em comunidade, é diferente. Então, o fortalecimento primeiro tem que ser do coletivo. Por isso a comissão, por isso o sindicato em comissão, nunca sozinho. Tu perguntou como fazer para acelerar os processos. Eu tinha anotado. Se a gente não tem nenhum canal de denúncia, se a gente não tem nenhuma comissão, a gente nem tem um processo. E o processo administrativo, geralmente, ele não vai ser aberto contra quem fez a violência, mas quem sofreu a violência. Tem um processo aqui que a gente está julgando em mandado de segurança, que é de uma reitora de uma universidade, mulher, e que ela está discutindo exatamente o afastamento dela do cargo e o desligamento por uma despedida por justa causa, porque ela se posicionou politicamente. E o processo administrativo é contra ela, que sofreu violência. Então, assim, a gente não tem soluções prontas. O que eu posso dizer para vocês é que o problema da assédio moral no serviço público é muito grave. E que a gente precisa, primeiro, ter a conscientização e buscar a criação desses canais de denúncia, das comissões, e a gente vai trabalhar nisso, me coloca à disposição também da federação. Muito bem, nós temos uma pergunta. Sim, não seria uma pergunta, mas uma contribuição. Bom dia a todos, bom dia na figura da Angie, né, essa mulher guerreira lutadora, que muito nos engrandece aqui com a tua fala, cheia de profundidade, de reflexões. Eu trago aqui para vocês, como presidente do Sindicato Municipal de Camaquã, uma realidade que é comum a todos nós, né? E estou muito emocionada aqui com a fala do colega,
porque eu também já sofri o assédio moral por ser presidenta do sindicato, quando o prefeito também, em vários meios de comunicação, dizia que aquela mulher não tem travas na língua. E como eu tenho um filho advogado, o filho me tranquilizou no sentido de: mãe, olha para o outro ângulo. Mulher sem trava na língua, mulheres, são mulheres corajosas, mulheres decididas, que não baixam a cabeça, que têm opinião própria, que têm uma posição formada, né? Então é isso, meus queridos companheiros e companheiras, que me dá força de todo dia, né, ir para os meios de comunicação e continuar denunciando, né, esse tipo de políticas públicas que não contribuem para nós, mas sim para essa visão empresarial neoliberal. Mas o nosso sindicato já está tomando, sim, algumas providências. Eu quero deixar aqui como sugestões, quem sabe, né, partilharmos, assim, dentro desse consenso nosso aqui, desse nosso pensamento reflexivo. Até porque o tema ele é muito amplo, né, doutora? É muito amplo, não vai se esgotar aqui. Nós vamos ter outras oportunidades, com certeza, mas nós já estamos numa campanha já de mais de 10 anos, que não é esse prefeito que assedia, né? Outros já assediaram, mas esse tem aquele carimbo, né, de bicho-papão. A nossa campanha é sai pra lá, bicho-papão. Sai pra lá, bicho-papão, né? É campanha contra o assédio moral, cartazes, né? Panfletos. Vamos agora, na segunda edição, trazer esse bicho-papão mais feio ainda, né? Muito mais feio, porque o bicho-papão já continua assediando. E aí eu me vi numa situação delicada, porque eu nem sou pré-candidata a vereadora, e aí nós, mulheres, na fala também, né, da doutora, fala anteriores, nós precisamos ocupar o legislativo municipal, porque ali é o nosso terreno, ali é o nosso palco de fazer essas leis se voltarem a nosso favor. E aí me alertaram: Carla, mas esse teu bicho-papão está muito feio. Vocês vão ter que transformar numa coisa mais amena, porque era feio mesmo, tá, gente? É um bicho horroroso. Imagine esse bicho-papão sendo 10 vezes mais feio. E aí nós tivemos que repensar, né, colegas do sindicato, para não me atingir politicamente, né, na minha campanha vereadora. Então vejam a nossa contradição, né? Eu sou pré-candidata a vereadora, nós vamos ter que reformular a nossa caricatura, não o texto, para não agredir a figura do opressor. Então, vejam que ponto nós chegamos, né, no nosso debate. Mas são estratégias, né, doutora, que nós vamos ter que estar utilizando. Quem sabe agora a gente ameniza um pouco a caricatura, mas dá ênfase nas denúncias. E para fazer essa ênfase nas denúncias, nós já criamos aqui, até como sugestões, 2 canais de divulgação possíveis no sindicato. Um deles é criarmos um e-mail alternativo, que não seja o e-mail ligado ao SINUCA, né, ao sindicato, mas que nós tenhamos gerência, né, gerência nessas possíveis denúncias. Nós vamos estar acompanhando, com certeza, mas o colega vai ter um e-mail também para poder fazer a sua denúncia anônima, que é o denuncia servidor, né, denuncia@denunciaservidor.com.br. E temos também um canal de WhatsApp, porque a Carla Simone tem um programa também na Rádio Cidade, que é o Carla e Você, e lá a Carla Simone também põe a boca do prefeito, né? De uma certa forma, um pouquinho velada, né? Porque ela tem que cuidar o que ela vai falar também, porque nós mulheres temos que cuidar, né? Porque nós não temos travas na língua, que bom que nós não temos, para também criar nesse canal do WhatsApp, né, que está ligado ao meu programa, um canal de denúncia, né? Que aí a mulherada vai fazer essas denúncias, tanto a nível moral, sexual, porque tem muito assédio sexual, sim, nas prefeituras, muitas, disfarçadas de assédio moral, mas não, são sexuais, são assédio sexual velado, gente. Isso é muito triste, né? É muito triste. Mas nós temos, então, que contribuir. Então, uma contribuição nossa aqui, muito humilde, modesta, mas assim, nós não podemos baixar a cabeça. E o prefeito tem, na sua primeira gestão, é o segundo mandato dele, um projeto já de uma comissão que partiu da nossa gestão, sugerindo essa comissão paritária. Só que ficou engavetada, né? Engavetada. Claro, não é interessante para o prefeito assediador criar uma comissão onde ele vai ser fiscalizado, né, gente? Mas nós reiteramos todo ano essa comissão. E a campanha vai dar ênfase muito grande. E temos ações da justiça ganhas, né, de assédio moral.
ganhos na justiça. Então, nem tudo está perdido, nem tudo é terra arrasada, e nós temos muito que realmente assim, lutar para realmente reconstruir e fortalecer na resistência a nossa luta. Muito obrigada. Parabéns pela iniciativa. Acho que o Brandão tem um questionamento aqui, Evelyn, por favor. Brandão. Bom dia a todos. Eu tenho uma pergunta para fazer. A gente está discutindo a questão de montarmos comissões, né? Para discutir o assunto, só que esse assunto, na verdade, ele é de tempo que vem acontecendo. Enquanto essas comissões elas não estão formadas, não existe lei nos municípios, né, que é o que acontece do Grande afora, existe alguma orientação para como o líder sindical vai se portar nesse momento para resolver ou pelo menos amenizar a situação, né? Porque chega para nós, a gente sabe, né, envolve o Ministério Público, só que isso tudo tem que ter um levantamento, como eu comento com a minha colega que está aqui hoje, lá no nosso município, existe bastante disso. Inclusive, temos uma situação recente de um professor que eu até disse para ela, eu tinha sangue nos olhos, a minha ideia era, eu ia assumir a bronca, só que ele decidiu não se manifestar, porque está no estágio probatório, ele tem medo de se complicar. Enfim, eu ia abraçar a causa dele e eu ia ir para cima com as ferramentas que a gente tem, né? Mesmo às vezes não tendo uma orientação bacana que a gente gostaria de, bom, aqui eu calço o pé e não arredo, né? Isso acontece comigo, eu não deixo crescer, porque eu sou uma pessoa que eu boto e eu encaro, a Débora às vezes acontece das pessoas querem crescer com ela, e eu disse para ela, tu tem que te impor, tu não pode deixar eles querer se sobressair. Comigo, às vezes, as pessoas, eles tentam, mas não conseguem, porque eu respondo à altura, e aí eles não conseguem me botar para baixo, né? Então, isso é da minha pessoa. Só que nós precisamos, né, ter a orientação de que forma a gente deve agir como líder sindical, né, em situações de assédio moral, assédio sexual, enquanto não se tenha a comissão e nenhuma lei que se discuta o assunto, né? Eu não sei se existe algum direcionamento, né, por parte da federação, mas independentemente disso, acho que a Clarice já falou aqui, né, de todos os encaminhamentos que já estão sendo tomados. A minha sugestão para a federação, e a gente aqui para vocês, é a criação de uma cartilha de boas práticas com relação ao assédio, que os sindicatos vinculados à federação possam acompanhar. Eu posso ajudar nessa elaboração, o doutor Eduardo também, a gente pode construir uma cartilha para que se entenda, né, como fazer um encaminhamento, quais os canais de denúncia, fora do, né, claro, o Ministério Público do Trabalho, como isso pode acontecer até no caso de um assédio sexual, pelo encaminhamento da vítima, no caso a gente vai ter uma vítima. E tem uma outra questão também, tem uma tese circulando aí sobre o assédio moral, que é a possibilidade de agora, não sei se vocês viram que tem uma legislação penal que foi criada para bullying, né? Bullying nas escolas, que se trata de um tipo de assédio. Então já tem uma perspectiva de enquadramento de assédio moral nessa legislação. Então talvez isso aconteça, tá? Mas enquanto a gente não tem muito certo como a jurisprudência vai caminhar nesse sentido, se vai haver denúncia crime nessas situações de assédio moral por causa dessa alteração legislativa, o importante é a gente ter uma cartilha de boas práticas e um grupo de estudos para a criação dessas comissões de forma uniformizada em todos os municípios. Se vocês tiverem uma ação coletiva uniformizada pela federação, vai ser bem importante. Então, são instrumentos que a partir daqui fiquei super feliz com o teu relato sobre o teu posicionamento, mas principalmente quando tu fala que o coletivo tem funcionado, né? Mas mais do que isso, a tua força de trazer também um assédio que tu viveu
de colocar isso aqui, que eu acho que é difícil, e de abrir esse espaço de denúncia também, né? Olha como ela já encaminhou vários, de repente a troca de ideias vai ser importante para que vocês já comecem a conhecer as práticas de cada um dos municípios com relação ao assédio moral. Me parece que, assim, enquanto não tem os mecanismos estabelecidos, né, para a gente agir, eu penso, Clarice, que a gente poderia, agora, como encaminhamento desse seminário, tirar de procurar uma agenda com o Ministério Público do Trabalho nos próximos dias, também coloco à disposição para ajudar a construir. Envolver, eu acho que a gente também pode participar, o doutor Eduardo, e a gente estabelecer uma mesa, uma conversa, para buscar construir uma saída. Seja um comitê gestor, seja um grupo de trabalho, para pensar uma solução meio que imediata, né? Porque eu fico imaginando aqui, depois não vou poder muito avançar com o tratado horário, mas, por exemplo, nós estamos aqui falando do assédio moral tradicional, praticamente. Nós nem estamos aqui aprofundando na reflexão sobre os assédios morais ou assédio institucional decorrente desse contexto de modernidade, principalmente pós-reforma trabalhista, que mesmo tendo impactado diretamente o servidor público, indiretamente ela atinge. E aí nós ficamos imaginando o assédio institucional que ocorre das mais diversas formas. Eu fico pensando, por exemplo, aqui vocês falaram muito já das contratações temporárias, né? Aqui todos, eu acho que sem exceção, todos os municípios do sul do Brasil têm as contratações temporárias. De 3 meses renovado por mais 3, de 6 renovado por mais 6. E aí o que acontece? O medo daquele servidor de não renovar o contrato. E a ameaça, o assédio, ele é velado, nem sempre é escancarado. Muitas vezes acontece escancarado. Eu atendi casos, principalmente de fonoaudiólogos e psicólogos que atendem nos municípios por contrato seletivo, que quando reclamam, o que acontece? Principalmente o psicólogo, alguns casos que eu atendi. O psicólogo reclama, aí o que acontece? O município, ele é contratado para atender, por exemplo, no programa lá do atendimento escolar. Aí ele reclamou, não gostou, então vai agora para a escolinha lá do fundão. Aí se não gostou, então agora tem que vai para a saúde, não importa se gostou ou não gostou. Isso é uma forma de retaliação, isso é um assédio dos mais terríveis, porque aquilo acaba impactando no adoecimento mental, na redução do trabalho, numa série de outras consequências que não conhece. A pessoa, é isso que o colega está nos falando, entendeu? Então, como é que soluciona isso? E juridicamente, colega, infelizmente, é demorado. É demorado. Eu já fiz ações, eu entrei com uma ação do município aqui do interior, uma situação de uma psicóloga, praticamente, teve a audiência inicial, praticamente uns 9 meses para sair a segunda audiência. E óbvio, não tem acordo, o município não pode fazer acordo, né? E aí a pessoa vai lá, sofrendo as consequências. Então, nesse sentido, que eu acho que a gente poderia pensar agora, de imediato, uma agenda com o Ministério Público, sentarmos para pensar junto uma solução. Novamente, vou ter que falar como presidente da FEMEX, para eu colocar vocês a par do que já estamos fazendo, né, doutor Eduardo? Nós estamos no aguardo e serão bem-vindas. Quando o Ministério Público confirmar a agenda, a gente certamente convidará, né, a doutora Eduardo para fazer. E já estamos também há alguns meses em contato com o Sereste, porque tem uma coisa bem mais séria nesse assunto que nós já levantamos, doutor Eduardo, que é o fato de existir notificação dos servidores públicos. Quando o Sereste nos informou, nos últimos 2 anos tinham 8 casos de depressão no serviço público, no meu município tinha 20 pessoas afastadas. Então esse trabalho a gente já está fazendo, né, doutor Eduardo? Vou deixar para o senhor colocar mais. Eu não sabia que eu tinha uma coisa para falar. O pessoal da organização
né, tá dividindo questão do horário, né? Esse é um tema caro do servidor, certamente nós poderíamos passar um dia aqui discutindo sobre a série. Acho que na interação surgiu diferentes ideias, cartilha, comissão, enfim, outras maneiras para combater o assédio, mas só para contribuir na questão que o Brandão comentou, o importante também é o registro desse assédio, né? Como que o servidor vai fazer esse registro por fotos, por gravações, enfim, tem outras alternativas no sentido de levar essa prova, porque às vezes a denúncia sem prova, né, a gente sabe que acaba não tendo o resultado que deveria ter, e esse trabalhador acaba sofrendo ainda mais as perseguições. Eu quero agradecer a doutora Angie e a doutora Tânia, né, pelas importantes contribuições. Tá, então vamos abrir aqui para fazer uma colocação. Bom, pessoal, eu não sou só secretária-geral da CSB, também sou secretária-geral da FESER, Federação Sindical de Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos iniciando um trabalho SOS Saúde do servidor físico e mental, porque se detectou nas nossas mudanças, está ocorrendo muito suicídio em todas as áreas do Estado, e isso nos preocupou. E a questão não é só o suicídio, a questão é a depressão, que reflete na saúde, e nós estamos sofrendo muito isso. Então, em nome desse trabalho, eu gostaria de propor que a FESERPES também pudesse fazer parte dessa comissão, para que a gente ampliasse, então, a nossa força, não só Muito bem, toda força, a soma sempre é bem-vinda. A FEMEX tem feito, através da Clarice e da Secretaria da Direção, esse levantamento dos nossos municípios em que os sindicatos são filiados, né, Clarice? E os números são alarmantes. Devolvo, então, para o protocolo. Então, reiteramos o agradecimento à doutora Angie, ao doutor Eduardo e à doutora Tânia, e convidamos o Paulo, o Dudu e a Lisiane para entregar um mimo aos painelistas. Eu só vou aproveitar para fazer uma propaganda. Nós temos via FEMEX, né, Clarice? Quase todas as quartas-feiras, no horário das 18h30 às 19h30, um programa web que a gente traz informações de cunho jurídico. Assédio moral nós já fizemos, e aí vamos poder, quem sabe, ter outra oportunidade aqui com os colegas, e assuntos de interesse dos servidores. Então fica registrado o convite, é divulgado naquele grupo dos presidentes, o link, e aí é só acessar. Via de regra, todas as quartas-feiras. Vocês têm alguma audiência, né? Para regular. 18h30 às 19h30. Muito obrigado. Nossa,